A independência do Banco Central está ameaçada? Quais seriam os impactos na economia se o Banco Central não fosse mais independente, como é desde 2021? E um investimento para você ter que deve se valorizar muito caso essa independência do Banco Central seja revertida, seja minada. Antes, especificamente, de eu entrar no tema e abordar tudo isso para vocês, eu quero saber sua visão. Então manda aqui embaixo nos comentários. Você acredita que o Banco Central nos próximos anos vai deixar de ser independente? Não importa se vai ser antes de 2024, do fim de 2024, que é quando o Roberto Campos Neto, atual presidente, ele deixa a presidência do Banco Central, ou se vai ser depois ali de 2025. Você acredita, você acha que o Banco Central não vai mais ser independente no futuro em algum momento? Manda aqui embaixo sim ou não, quero saber qual é a sua visão. Mas vamos lá, o que está efetivamente acontecendo? A gente vê aqui nos últimos dias que uma fala feita várias vezes com a mesma entonação, onde o atual presidente diz que pode rever a autonomia do Banco Central, critica a decisão de manter a nossa taxa Selic em 13,75%, critica a meta anual da inflação, que está muito baixa, chama o presidente do Banco Central de esse cidadão aí, como se fosse qualquer um, sendo que foi eleito o melhor presidente do Banco Central do planeta em 2022, e inclusive o próprio PSOL apresentou um projeto para tirar a autonomia do Banco Central e facilitar a exoneração do presidente da autarquia do Banco Central. Então a gente vê esse pé de guerra porque o governo tem uma vontade, só que o Banco Central não está no guarda-chuva, as decisões do Banco Central não estão no guarda-chuva do governo federal e acaba que o Banco Central sempre foi usado politicamente, mas desde 2021 a gente tem o Banco Central independente e ele não é mais usado politicamente, até o próprio governo chegou a acusar o presidente do Banco Central dele estar agindo dessa forma, de má fé, por querer levar o país para uma recessão. Então gerou um burburinho danado e existe esse risco, existe essa possibilidade, sim, da independência do Banco Central ela ser exterminada no futuro. Agora, é uma possibilidade alta, baixa? Depende. Foi muito eloquente essas falas, o próprio atual presidente falou sobre a possibilidade de reverter isso, mas agora já os presidentes do Senado, do Congresso já dizem que não é bem assim, a gente não apoia isso, tem membro do governo dizendo não, isso não vai ser feito, então é aquele negócio, um fala, dá problema, dá estresse no mercado, os outros tentam dizer que não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer, essa história maluca. Mas o fato é, o que o atual governo quer fazer? Só para você entender a situação, depois a gente pode ir para a economia, depois para esse investimento específico que eu vou te mostrar que na minha visão todo mundo deveria ter agora, tá? O atual governo, ele quer menor taxa de juros, uma taxa Selic menor, porque ele quer incentivar a economia, ele quer fazer a economia crescer, ele quer levar o PIB para cima. Então, o que acontece? Se a gente for olhar pela regra de Taylor, o que é a regra de Taylor? A regra de Taylor é a regra mais utilizada para a gente aferir quanto deveria ser a taxa de juros de um país. Se a gente usar as estimativas da regra de Taylor para a situação econômica no Brasil, de fato, está correto, de fato, a nossa taxa Selic poderia estar num patamar ali na volta de 11%, pouco abaixo de 11%. E hoje a gente está com uma taxa Selic de 13,75% ao ano. Mas por que essa taxa Selic está em 13,75% ao ano? Porque a gente tem maiores gastos já contratados para a partir desse ano. Então, o que acontece? Como a gente tem maiores gastos, lembra da PEC da transição, autorizou 178 bilhões fora do teto, autorizou vários gastos novos serem aprovados, não por 2/3 da Câmara, mas agora você precisa só da metade mais um dos votos. Então está muito mais fácil ter uma gastança maior do que estava prevista dentro do teto de gastos. Com isso, o que acontece? O presidente do Banco Central, inclusive coloca nas atas isso, né? O próprio Copom coloca nas atas, que eles têm um temor da situação fiscal do país. O que é a situação fiscal? Despesa menos receita. Se tiver mais despesa, o que vai acontecer? Ele vai ter que manter uma taxa de juros elevada por mais tempo, vai ter que elevar ainda mais a taxa de juros. A gente pode ver aqui, no último relatório Focus, tá? O boletim Focus, que nada mais é do que um relatório consolidado pelo Banco Central, que concentra ali as estimativas das maiores instituições financeiras do país. A gente vê aqui para inflação, o IPCA.
a gente vê que as estimativas para a inflação em 2023, cor azul, elas vêm aumentando essas estimativas desde o segundo turno, certo? Passou o segundo turno, a gente vê saindo da faixa de 5% para 5,5%. E a briga do governo é justamente, poxa, a gente pode tolerar uma inflação um pouco mais alta, só que a gente tem que reduzir esse juro para ajudar a população, para ajudar as empresas, etc e tal. Então é uma questão de ideologia, de filosofia. Qual é o grande problema? O grande problema é quando a gente olha os dados econômicos de fato e enxerga a seguinte situação. Estou entrando aqui no site do FGV, no blog do IBRE, tá? E o IBRE, ele calcula qual é o hiato do produto. O que é o hiato do produto? É o seguinte, vamos lá, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso aqui. O hiato do produto é o seguinte, a gente tem um potencial de capacidade produtiva no país, certo? Que a gente pode medir por meio do PIB potencial calculado pela FGV, por outras instituições, outros órgãos, mas o que a gente tem de mais confiável na minha avaliação é pegar os estudos, os dados da FGV. E aí o que a gente vê? Nessa linha laranja a gente vê que o nosso PIB potencial, ou seja, a capacidade produtiva do país, a capacidade da gente ter um PIB saudável no país, ela está nessa linha laranja. Crescemos bastante desde ali do fim da Guerra Fria até 2010, 2014, que foi onde o momento até onde o petróleo subiu, o momento até onde a China demandava muita commodity do Brasil, e de lá para cá a gente não conseguiu mais crescer esse PIB potencial, essa capacidade produtiva. Passamos pela maior crise da história republicana até então, começamos ali em 2016 a recuperar um pouco do nosso PIB efetivo. Tá? O PIB efetivo é o quê? O que está acontecendo com a economia de fato? A gente vê que teve uma grande queda na riqueza, na geração de riqueza do país, ou seja, uma grande queda no PIB do país, certo? De 2014 para frente, foi a maior crise dos últimos 100 anos no Brasil, um desastre, pior que a pandemia. Depois a gente começou a melhorar de 2016 para frente, veio a pandemia e depois melhoramos de novo. Agora, a gente está com uma anomalia. Qual é o título, por exemplo, dessa manchete aqui? Hiato do produto se torna positivo no segundo trimestre de 2022. Ou seja, 0,5%. O que é isso? Significa que o nosso PIB efetivo, o nosso PIB atual, existente, é maior do que o PIB potencial. Por quê? Porque a gente está com um crescimento anômalo na economia. Isso significa que a gente está com um crescimento superficial na economia. Isso significa que a gente está com um crescimento não sustentável na economia, em virtude de todos esses auxílios, só para você ver que eu não estou falando ideologicamente, politicamente aqui, auxílios dados no ano passado pelo governo anterior. O governo anterior acabou gerando uma anomalia econômica, embora seja pequena, de 0,5%, fazendo com que o nosso PIB efetivo ele seja maior do que o potencial. Ou seja, a gente está em uma situação insustentável de crescimento econômico. E o que aconteceu agora esse ano? PEC da transição. Com a PEC da transição, a gente tem mais incentivo para as pessoas consumirem, para as pessoas gastarem, só que não tem uma capacidade produtiva instalada que contemple esse maior consumo. Nem tudo na vida é incentivar o consumo que vai dar certo. Você só consegue, olha só, se você tiver mais consumo numa economia e tiver a mesma oferta, a mesma capacidade produtiva, a gente está parado lá há 9 anos na mesma capacidade produtiva. Se você tem a mesma capacidade produtiva e mais gente consumindo, o que vai acontecer com os preços? Vão subir. O que vai acontecer com a inflação? Vai subir. É por isso que as expectativas da inflação estão subindo desde novembro até hoje. Por quê? Vai se incentivar muito mais. Quer se incentivar muito mais, aqui que entra o governo nessa história, quer se incentivar muito mais reduzindo as taxas de juros para quê? Para as pessoas pegarem financiamento imobiliário, comprarem imóveis, para comprarem vários produtos na economia. Só que quando você não tem uma capacidade produtiva instalada, quando você não tem aumento de produtividade junto, o que vai acontecer? A inflação vai disparar. Só que qual é o grande problema? Né? O governo ele quer reduzir as taxas de juros, só para recapitular, com essa narrativa de ajudar a crescer, o país crescer, ajudar a população, etc. e tal. Só que com capacidade produtiva estancada, inalterada, e a gente já tendo um PIB efetivo acima do PIB potencial, que seria sustentável, vai ser um toma lá da cá. Você dá dinheiro com auxílios, você dá dinheiro com ajudas, você dá dinheiro ou facilita o crédito, diminui a taxa de juros, facilita que as pessoas peguem dinheiro emprestado, só que isso vai gerar inflação, aí você vai ajudar de novo, fazer novos auxílios, vai levar a inflação e você fica nessa espiral que é muito perigosa para a economia.
para a economia. Só que você tem aquela narrativa que você pode usar de que, poxa, estamos fazendo a nossa parte, só que a inflação está aumentando, sabe por quê? Porque tivemos um ataque especulativo, tiraram muitos dólares do Brasil, somos dependentes do dólar, vamos criar uma outra moeda. E aí o dólar explode, não, é culpa dos estrangeiros, não é culpa nossa que a gente está fazendo. O trabalho correto é manter a Selic alta. Só que isso é doloroso, isso gera desemprego. Só que no longo prazo, no médio e longo prazo, isso é extremamente benéfico para a economia. Então tem essa questão política. E que bom que o Banco Central hoje é independente. Porque esse foi um dos maiores ganhos dos últimos anos que a gente teve, economicamente falando. O Banco Central independente faz com que ele possa ser impopular, mas que faça o melhor para as pessoas no médio e longo prazo. Exatamente o que acontece nos Estados Unidos. O governo lá também não queria estar levando tanto a taxa de juros. Também tem rusga lá, não é tão descarada e tão de baixo nível como existe no Brasil, mas existe, e o próprio presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, diz, a gente não tem compromisso político, então a gente vai fazer o que é melhor para a economia e ponto final. E existe um grande risco, só para você entender agora os impactos econômicos, tá? Em primeira instância, se reduzir a taxa de juros com essa gastança toda, sem aumentar a capacidade produtiva do país, o que vai gerar? Inflação. Gerar inflação, precisa de novos auxílios, e aí a nossa moeda perde poder de compra com o passar do tempo, e aí o que acontece? Cada vez a nossa renda real diminui ainda mais. Só que existe um grande risco em reduzir a taxa Selic agora. Porque na minha avaliação, tá? Eu posso estar errado, mas na minha avaliação, a única coisa que hoje segura o dólar abaixo dos R$6 é justamente essa taxa de juro mais elevada. Por quê? Vamos pensar em todo o cenário no Brasil, tá? A gente tem uma perda de confiança muito grande, vinda lá desde 2014, o que aconteceu ali? 2013, para ser mais exato. A gente vinha com uma inflação bastante alta, bastante elevada. Uma manobra do governo daquele momento foi reduzir a taxa de juros, claramente, na minha avaliação, como uma tentativa da reeleição em 2014. E aí, o que eles fizeram? A inflação estava vindo super alta, eles foram lá e fizeram interferência nas estatais para diminuir os preços, energia elétrica, bancos públicos, Petrobras. A gente viu a Petrobras quase quebrando, quase falindo, com uma dívida gigantesca, uma das maiores dívidas do planeta naquele momento. E isso fez o investidor estrangeiro olhar para aquilo e perder a confiança. Eu não confio mais nesse país. Por quê? A inflação está alta, eles estão reduzindo a taxa de juros. Que doideira é essa? O que aconteceu naquela época? O dólar ele saiu de R$2 em 2013 e foi para R$16. Deixa eu mostrar para você aqui. E foi para 16, não, desculpa. E foi para R$4 em 2016. Confundi as bolas aqui. Olha só, deixa eu pegar aqui na tela. O dólar, se a gente pegar aqui, em 2013, cadê? 2013, 2012, estava na faixa de R$2. E ele saltou para R$4 em 2016. Ele dobrou por conta dessa perda da confiança dos investidores estrangeiros que tiraram muitos seus dólares aqui do Brasil por conta dessa queda na taxa de juros. Por que eles estavam investindo em renda fixa aqui no Brasil? Porque a taxa de juros estava elevada. Então, naquele momento, você tinha uma inflação extremamente baixa lá fora, você tinha a taxa de juros extremamente baixa lá fora, a taxa de juros era zerada, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, um especulador estrangeiro, ele poderia pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos, a juro quase zero, e investir aqui no Brasil, ganhando essa rentabilidade da renda fixa. Só que no momento que você derruba a taxa Selic, presta atenção nisso, no momento que você derruba a taxa Selic, você torna mais arriscada essa operação para esse especulador estrangeiro. Por quê? Agora, poxa, a renda fixa estava rendendo 13%, vou pegar o exemplo atual. Agora está rendendo 7%. Opa, 7% o dólar pode oscilar em 2, 3 dias. Então ele tem esse risco da variação da moeda. Então quanto mais se reduz a taxa de juros, menor o carry trade, que basicamente é a diferencial de juro, certo? O diferencial do juro em relação à taxa de juro que ele paga para esse empréstimo que ele faz lá fora. Então, se você reduz essa taxa de juros, você tira a maior atratividade que existe hoje para um especulador colocar o seu dinheiro no Brasil, onde tem especuladores, sim, que é justamente essa taxa de juro real. O Brasil é o país com a maior taxa de juro real do planeta. O que é a taxa de juro real? É a taxa de juros, né, a rentabilidade da renda fixa que a gente vai ter, menos a inflação. Então, a taxa de juro real é muito grande. Por isso, existem especuladores aqui que eles iriam embora, como aconteceu já de 2013 a 2016, iriam embora com os seus recursos, com o seu dinheiro, se a nossa taxa Selic cair, porque aí o carry trade vai diminuir, o juro real vai diminuir e essa operação vai se tornar extremamente arriscada. Então, se acontecer um cenário desse,
se a gente reduzir essa taxa de juro, naturalmente a gente pode ver o nosso dólar dobrando. E eu sei que você pode achar, Vinícius, o dólar não vai a R$10. Beleza, a gente pode conversar em 2030 se essa dinâmica acontecer. É muito normal que isso possa acontecer, o dólar subir para 6, para R$7 simplesmente num cenário onde a gente tem uma redução na marra da taxa de juros e existe potencial sim de ir mais além, ir para a faixa dos R$10, por exemplo, com o passar dos anos. Não estou falando para amanhã, eu nunca penso a curto prazo, eu nunca foco no curto prazo, porque basicamente não faz sentido você investir na bolsa focando no curto prazo. E essa tese, essa possibilidade ganha ainda mais força se isso aqui realmente acontecer. Elevação da meta da inflação para 2023 deve ser aprovada neste mês, fevereiro de 2023, com apoio de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. O que eles querem, a sugestão até o momento, é elevar para 13,5% a meta da inflação, sendo que para esse ano é 3,25%, para os próximos 2 anos seria de 3%. Tá? Por quê? Se você tolera uma inflação maior, lembra da operação especulativa do diferencial de juros. Se você tolera uma inflação maior, o juro real, que é a taxa Selic descontando a inflação, vai ficar menor ainda. Essa operação fica mais arriscada ainda para o investidor estrangeiro, que na verdade é um especulador, que está investindo na renda fixa aqui, pegando dinheiro prestado lá fora, a juro mais baixo, e investindo em renda fixa aqui. Se essa operação fica mais arriscada, se a inflação sobe, diminui essa atratividade para ele, ele tira seus dólares aqui do Brasil, sai dólar do Brasil, o que acontece? O dólar sobe. E a gente tem o próprio atual governo dizendo, poxa, tem que encarar uma inflação maior, o dólar vai subir, a gente tem que aceitar uma inflação maior e o mercado financeiro tem que aceitar. O grande problema é que se dólar sobe, o que acontece? A inflação sobe. Porque o custo da matéria-prima de tudo que a gente compra no dia a dia, seja alimento, seja roupa, seja eletrônico, seja o que for, o custo de tudo é em dólar. Se você pegar arroz, trigo, soja, se você pegar eletrônico, se você pegar metal, tudo é cotado em dólar. Então a matéria-prima é cotada em dólar. Se o dólar sobe, o custo para as empresas sobe. Se o custo para as empresas vai subir, elas vão ter que subir o preço do produto final, porque senão elas vão quebrar, elas vão falir. Então, só que assim, você tem que entender uma coisa, é muito mais fácil eu culpar especuladores, é muito mais fácil eu culpar a inflação que foi aumentada por fatores externos, a gente não tem culpa disso, a gente está fazendo nosso trabalho aqui para esquecer, do que a gente cortar na carne e dizer assim, precisamos manter o juro alto por um pouco mais de tempo, certo? Para que a gente consiga controlar essa inflação e não fique esse toma lá da cá, dá auxílio, dá ajuda, corta juro, dá inflação e fica nessa espiral que é muito ruim para a economia. Mas essa questão aqui da elevação da meta da inflação é algo que sim, eu acredito que vai acontecer não só no Brasil como no mundo inteiro. Até porque a gente tem, por conta do cenário econômico internacional mesmo, uma inflação mais persistente no mundo, não só no Brasil, tá? Não só no Brasil. E algo assim importante para a gente ter em mente é que você pode pensar, poxa, Vinícius, mas e se a meta da inflação for elevada, é mais fácil para o dólar se valorizar? Mas essa é uma dinâmica para o mundo inteiro. Então isso favorece ainda mais o investimento em dólar, na minha avaliação. Se você quer conhecer uma forma de você avaliar, isso que eu sempre gosto de mostrar, de ensinar, porque é algo que você vai usar para a vida inteira. Se você quer avaliar se o Banco Central está fazendo o seu trabalho corretamente, direito mesmo, você olha o diferencial de inflação entre Brasil e Estados Unidos. Por quê? Se o custo das matérias-primas sobe, quando o dólar sobe, o que acontece? A inflação lá fora interfere na inflação aqui. Então a gente tem, basicamente, no Brasil, a inflação dos Estados Unidos mais um determinado percentual, que são atrelado às próprias mazelas econômicas do Brasil. Então, por exemplo, quando você vê aqui, 2009, teve deflação nos Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui, teve deflação de 2% nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve inflação de 5%. Isso aqui é um trabalho que foi feito pelo Banco Central que nos gerou uma inflação muito maior do que a média mundial. Por que isso foi feito? Porque lá em 2008 e 2009, a forma de fazer o PIB crescer, e todo mundo vê, meu Deus, o país ainda está crescendo mesmo com a crise de 2008, era incentivando, colocando muito dinheiro na economia, fazendo muito gasto com infraestrutura para você conseguir sair bem na foto. Só que a gente teve uma inflação, uma corrosão do poder da moeda muito grande em relação aos Estados Unidos aqui em 2008. E isso fica ainda mais evidente em 2015. 2015 foi a maior catástrofe, a maior vergonha nacional
onde a gente teve uma inflação de 10%, 10,67% no ano, enquanto os Estados Unidos tinha uma inflação praticamente zero. Isso aqui mostra que é simplesmente uma barberagem econômica gigantesca do Banco Central e que, como eu comentei para você, né, desde 2012 veio intensificando cada vez a inflação subindo mais aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos eles tinham inflação controlada, tinham inflação caindo. E nos últimos anos a gente vê aqui uma distância da inflação Brasil-Estados Unidos muito curta, o que significa um bom trabalho feito pelo Banco Central, e é isso que ele quer fazer. Não é por menos que o Roberto Campos Neto foi eleito o melhor presidente do Banco Central do planeta Terra em 2022, tá? Então, basicamente, em resumo, seria esse o impacto na economia se a gente tiver a perda da independência do Banco Central, uma forçação de barra para reduzir a taxa de juros e aceitar uma inflação maior. O que naturalmente deveria acontecer? Uma elevação do dólar com o passar do tempo, com o passar dos anos. Não me surpreendo, nesse dólar ia 6, 7, 8, 10 reais nos próximos anos, pensando aí até em 2030. Isso ressalta muito a importância de qualquer investidor ter parte do seu dinheiro investido em dólar. Por quê? O dólar que é uma anti-ação. O que é uma anti-ação? É um investimento que valoriza muito quando as ações caem. Pelo menos 2, 3 vezes mais que a queda das ações quando elas caem. Então é muito importante você ter um aporte nisso e principalmente investindo no exterior. Eu ensino aqui uma estrutura que é a Magari Internacional. O que é a Magari Internacional? É a estrutura para você lucrar nas altas casas da bolsa no exterior. Então você pode investir no exterior, em ações americanas, por exemplo, aproveitando essa queda que tem nas ações americanas, para você montar a estrutura para lucrar nas altas casas da bolsa, não só no Brasil, mas também lá fora. E já tendo uma parte do seu dinheiro lá fora. Já tendo uma parte do seu dinheiro que não está na supervisão ou não está no guarda-chuva das canetadas do Brasil, seja do judiciário, seja do executivo, seja do legislativo, seja lá quem for. Você já tem esse dinheiro lá fora. Até porque, num cenário pior, o Brasil não vai virar Argentina nem a Venezuela nos próximos anos, tá? Mas um cenário de pior econômica consistente, com o passar do tempo, a gente pode chegar numa inflação que aconteça como aconteceu na Argentina. Você ter uma barreira, uma imposição de um limite para fazer remessa de dólar para o exterior. Na Argentina é $200 por mês no máximo. E aí o que acontece? Você já deveria ter dinheiro lá fora, só que você não tem, já que o dólar interfere na sua vida. Então, atenção, cuidado, considero muito importante ter uma parte do seu dinheiro investido em dólar. É uma anti-ação da Magari Brasil, vai ser a moeda que vai estar a sua Magari Internacional, mas todo investidor sempre em alta, para lucrar nas altas nas casas da bolsa com consistência, com previsibilidade, deveria estar investindo em dólar também, e tem muito potencial se essas mazelas aí se concretizarem, tá? Se você ainda não respondeu a minha pergunta, manda aqui embaixo. Você acha que o Banco Central vai perder a sua independência nos próximos anos? Seja logo, seja daqui 3, 4 anos, manda aqui embaixo que eu quero saber. Se fez sentido para você esse vídeo, clique embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.